Esse é um produto multifunção da ELS, um forno com função de air fryer, capacidade para 30 litros, pedra refratária para fazer pizza. Meu nome é Gabriel Oliveira, discutindo hoje sua função como forno, como air fryer, além de detalhes de segurança, de praticidade, aquilo que você já está acostumado com uma avaliação completa da Arpija. Bora lá? A ELS possui muitos modelos de forno air fryer no mercado, ou oven fryers, como quiser chamar. Tem variações em preto, em inox, painel digital, painel analógico. Aqui, além do painel ser digital, outra coisa que chama bastante atenção é o fato dele possuir esse acessório extra, que é justamente a pedra refratária para fazer pizza. Inclusive, não é o primeiro forno air fryer com pedra refratária que avaliamos aqui no canal. Recomendo dar uma olhada na avaliação até do KitchenAid. Falando em design, a ELS não explorou muito o produto, ele traz uma aparência bem funcional, até um tanto genérica. Os pequenos detalhes que aparecem são na forma da faixa de inox que aparece aqui no pegador e também da grande logo da ELS embaixo. Ao menos não tem abaulados, riscos, os pequenos erros de acabamento vão ficar imperceptíveis para a maioria. Tem vários parafusos à mostra, porém todos eles aqui na parte traseira. Então, em questão de estética, apesar de ser bem pouco complexo, pelo menos não faz feio. A porta, porém, deixa um pouco a desejar, sendo um produto que vai funcionar em temperaturas mais altas, até por conta de sua pedra refratária, poderiam ter investido numa porta um pouco mais segura. Aqui ela tem uma moldura metálica, mas é de vidro único. Poderia ser de vidro duplo, como é, por exemplo, no air forno da Miller. A dobradiça também é bem simples, aparece apenas de um lado, e ao longo do tempo isso pode acabar trazendo uma certa maior fragilidade para a porta no abrir e fechar, deixando um pouco mais bamba. Ela tem duas posições de descanso, então ou você pode deixar ela completamente aberta, ou entreaberta nessa posição ou nessa. É interessante que, como o miolo é de vidro e também possui uma lâmpada no interior, dá uma boa visualização do que está acontecendo lá dentro. No interior cabem todos os acessórios quando não estão sendo utilizados. O primeiro deles é essa bandeja esmaltada, acaba facilitando bastante na hora da limpeza, mas é bom ter um certo cuidado com ela, porque se acabar esbarrando, chocando contra alguma coisa um pouco mais forte, talvez acabe lascando. Então, com pouco cuidado, isso aqui vai durar bastante. Além disso, há também uma grade de inox, e justamente a pedra refratária, aqui tem um diâmetro de 30 centímetros, e por final, o cesto. Muitos fornos air fryer têm dificuldade de usar o cesto, muitas vezes você precisa colocar por cima da grade, ou ele tem alças, aqui aproveitam bastante do espaço interno para um cesto que é completo. É um cesto também de inox expandido, por esse material aqui muitas vezes tem certa dificuldade na hora da limpeza. Além disso, tem também um pegador, serve tanto para o cesto quanto para a grade. Nesse caso, ele também é de inox e acaba resolvendo um problema que aparece em muitos fornos air fryer, que é justamente tirar o cesto com certa facilidade. Ali faz seu trabalho, mas também sem muito a comentar. Internamente possui 3 níveis diferentes, porém pode ser que na maioria das vezes acabe usando do meio, isso porque tanto de baixo quanto de cima acaba ficando um tantinho próximo das resistências. Pode não ser para todo o alimento. Ainda assim, dá tranquilamente para usar as 3 grade, bandeja e cesto ao mesmo tempo, se você estiver fazendo, por exemplo, na função desidratar e quer aumentar o número de alimentos que cabem no interior. Ele é anunciado com 30 litros e realmente tem próximo dessa capacidade, mas isso é contando toda a cavidade interna. E no uso do dia a dia você não vai acabar utilizando isso, porque tem a parte das resistências embaixo, em cima, isso ocupa um espaço, então diminuindo desses 30 litros, o volume útil mesmo desse forno marca por volta de 19. São quase 25 centímetros de altura e largura e 34 de profundidade. Nesse tamanho, o tamanho máximo de pizza que acaba cabendo é justamente do tamanho da pedra refratária, com 30 centímetros de diâmetro. A cavidade interna é toda de aço galvanizado, um material que impede a corrosão. Ainda assim, só o colocar e tirar das bandejas muitas vezes acaba riscando essa cavidade e com isso a ferrugem aparece mesmo assim. Contribuindo para essa estética bem genérica, o painel não ajuda muito, acaba vindo totalmente escrito, sem nenhum tipo de ícone nem nada parecido.
A diagramação também aparece mal feita, com muitas palavras em fontes diferentes, a organização fazendo pouco espaço de todo o tamanho que o painel poderia estar ocupando. É uma estética bem pouco convidativa e até confusa em alguns momentos. Até mesmo abreviações conflitantes existem aqui, como temperatura, abreviado para tempo, sendo que já tem um botão chamado tempo que regula justamente a duração da receita. O pior de tudo, porém, é o barulho agudo e longo que faz ao apertar qualquer botão. Acaba sendo bem irritante e não tem como silenciar isso. Apesar de ser um painel parecido com o de airfryers digitais, ele não traz receitas propriamente ditas, mas funções diferentes. A maioria delas vai de 100 a 230 graus Celsius e o tempo de funcionamento até 2 horas, mas dependendo da situação, isso acaba se alterando para apoiar essa função. Manter aquecido, por exemplo, funciona na base de 40 graus Celsius, o desidratar vai até 3 dias diretos de funcionamento, também de 40 a 80 graus Celsius, então, dependendo da função, tem mais flexibilidade aqui. Ainda assim, essa flexibilidade fica limitada pelo próprio produto. Tem resistência embaixo, resistência em cima, além do ventilador, que faz essa função Air Fry, que inclusive pode ser ligada ou desligada, dependendo da opção que está selecionada aqui, mas não existe nenhuma função que permite usar apenas as resistências de baixo. Dependendo da receita que você está fazendo, assar um bolo, por exemplo, usar resistência de baixo pode fazer falta. Nos testes com alimentos, testamos ele tanto servindo como air fryer quanto como forno. Nessa função de air fryer, depende um pouco do consumidor conseguir encontrar a melhor configuração para ele. Trabalhando com batatas fritas, por exemplo, ficaram prontas em 19 minutos, deu para espalhar elas todas bem no cesto, o que trouxe um tempo baixo, que trouxe uma cor agradável, mas bem pouca crocância. Talvez elevar a posição do cesto ou trabalhar em temperatura diferente pode ser necessário para trazer uma crocância para essas batatas. Em pães de queijo, algo similar aconteceu. Em 160 graus Celsius, os pães não cresceram, ficaram bem pálidos, também completamente moles, mas em 180 eles pegaram uma cor mais interessante, cresceram um pouquinho mais, ficaram um pouco mais cascudos, apesar de que nem tanto. Como disse, vale explorar para encontrar a configuração que te agrada melhor para cada receita. Para trabalhar com a pedra refratária, aí você coloca o forno no máximo, deixa a pedra lá dentro para o forno ir pré-aquecendo junto com a pedra, depois só colocar a pizza, utilizamos uma massa pré-assada, ela ficou 5 minutos apenas aqui dentro, mas já conseguiu derreter completamente o queijo, a massa em si também ficou com uma coloração bem legal, obtivemos bons resultados utilizando a pedra refratária. As asinhas de frango também ficaram com uma coloração bem douradinha, trabalhando no máximo por 20 minutos. O hambúrguer, porém, como ele é mais alto, o centro acabou ficando bem cru, na verdade, trabalhando em 200 graus depois de 10 minutos. Vimos essa situação, deixamos por mais 3 minutos e até melhorou um pouco, mas ainda assim continuou mal passado. Então, se for carnes mais altas, também tem alguns ajustes a serem feitos. Explorando também o desidratar, entregou um resultado satisfatório, mas também não muito preciso. A temperatura no interior marcou uns 10 graus acima da temperatura do painel e as grades também muitas vezes não ajudam tanto. A bandeja dá para espalhar bem, a grade em si, dependendo do tamanho da fruta, acaba atrapalhando e mesmo o cesto, muitas fatias de fruta acabam grudando no cesto, tem essa dificuldade a mais. Se você só quer explorar como é desidratação, esse método de preparo diferente, ou não é muito criterioso em relação a isso, dá para fazer aqui, mas se você realmente está esperando um bom resultado, aí é melhor partir para desidratadores em si, ou, ainda se mantendo nos fornos air fryer, dá uma olhada no Ofor 250, modelo da Oster, que também avaliamos. Agora, pensando no produto como um forno, ele tem seus acertos e tropeços, o pré-aquecimento é rápido, com apenas 4 minutos e meio, já acaba chegando nos 200 graus, porém o tropeço é a distribuição de temperatura. Como é um forno com a porta simples de vidro, as regiões mais próximas dela ficam de 10 a 15 graus mais frias do que outros pontos no interior do forno. O resultado disso é que pode ser que a carne fique melhor assada de algum lado,
ou você tenha que ativar o ventilador para o modo Air Fry dar uma homogeneizada nas temperaturas interiores através das trocas de ar, talvez ir rotacionando a forma, enfim. Como também é um produto sem manta térmica, ele acaba esfriando muito mais rápido, com cerca de 22 minutos já chega em temperaturas bem baixas, e isso acaba impactando diretamente no seu consumo de energia, porque ele perde mais temperatura por meio externo. E ainda fica numa posição confortável quando a gente está comparando com air fryers. Ele acaba se equiparando a algumas air fryers de 5 litros de volume, e aqui cabe bem mais do que isso. Porém, fazendo essa comparação com fornos, aí nesse caso ele deixa bastante a desejar. Fica próximo de modelos com 44 litros de capacidade, ou seja, 50% maior do que ele. Ainda assim, é importante notar que a maioria dos fornos air fryers do mercado, pelo menos os que fizemos avaliação, realmente não tem esse isolamento térmico muito bem feito, e é um dos motivos de que o air forno da Miele acaba se destacando bastante no quesito, justamente porque ele tem. Em questão de ruído, pelo menos, ele vai bem, marca cerca de 50 dBA de intensidade sonora, isso que vocês estão ouvindo agora. Acaba sendo equiparado com as air fryers mais silenciosas que já avaliamos. Mesmo depois de desligar, ele ainda acaba fazendo esse barulho por certo tempo a mais, justamente porque usa o mesmo ventilador também para resfriar o seu painel, assim se manter com os eletrônicos frios. Ainda assim, sendo esse nível de ruído, acredito que não vai haver problemas. O que pode ser um problema é justamente as temperaturas que atingem no corpo na parte exterior. Em funcionamento, não é incomum que hajam áreas aqui de 80 a 95 graus Celsius. Na parte de trás, a chaminé passa de 100 e até pouco abaixo passa de 150 graus. Então, não é um produto para você deixar encostado na parede, nem próximo de cabos de alimentação. Na porta, essa situação até piora, porque a parte metálica passa de 130 graus e a parte de vidro passa de 180 graus. Então, são temperaturas bem mais altas. O pegador ainda fica quente, mas longe de ser uma questão de segurança. Porém, nessa região que fica bem próxima da parte metálica, aqui em alguns pontos pode acabar chegando até 100 graus. Embaixo tem 4 pezinhos que acabam elevando o produto da mesa, também são de borracha, então não tem muito perigo o produto acabar se mexendo sem que seja intencional. Na parte de trás é por onde sai o cabo de alimentação, até relativamente curto, com apenas 95 centímetros de extensão. Seria interessante se eles fossem de 15, 20 centímetros maior, para dar um pouco mais de liberdade. A ELS oferece 12 meses de garantia nesse produto, mas algo que poderiam melhorar é seus manuais de instruções. Não é o primeiro produto que vemos com a qualidade desses manuais ficando para trás, e aqui tem informações erradas dos programas. Ele se refere à função AirFry como modo vapor. Seria interessante se eles fossem mais diligentes nesse departamento. Depois de todo o uso, na hora da limpeza, é fácil no lado externo, internamente acaba ficando um pouco complicado. Um dos motivos para isso é justamente que existe um degrau aqui, e muitas vezes pode dificultar um pouco na retirada dos detritos, mas tem outros motivos. É cheio de parafusos internamente, que acaba acumulando sujeira, mas principalmente por conta de seu revestimento galvanizado. Alguns outros fornos air fryer, como o da Oster e o da Lier, acaba arrumando para o inox, enquanto o da Miele vai para o esmaltado. É uma qualidade melhor, que também, tanto para corrosão quanto para limpeza, acaba facilitando. Aqui não é bom você usar nada abrasivo, justamente porque pode acabar ajudando a tirar esse material e acabar enferrujando mais rápido. E quanto mais você fizer alimentos salgados, alimentos com gordura vegetais, gorduras animais, vai acabar favorecendo também para enferrujar cada vez um pouquinho mais rápido. Inclusive, na hora que você fizer carnes, acaba espirrando bastante, isso é normal, mas o que acaba não agradando tanto é que na hora que espirra justamente na porta, acaba entrando nesses vincos aqui dessa peça metálica, simplesmente não tem como retirar para fazer uma limpeza completa. O batente da porta de borracha pode ser retirado para limpeza, mas tenha certo cuidado, porque ele é um tanto frágil, pode se acabar rasgando. Para limpar o interior do forno, sempre tenha certeza que está completamente frio, até porque senão pode ter algum tipo de problema, já que as resistências estão acessíveis. Também desligue ele da tomada.
Em relação aos acessórios, a maioria é bem simples de limpar. O mais problemático mesmo pode acabar sendo o cesto. Aqui vai precisar esfregar bastante, não tem outro jeito fácil disso aqui ser limpo, é um tanto complicado. E a pedra refratária, simplesmente falta informações claras no manual de instruções sobre como você deveria limpar a pedra. Algumas empresas como a ActionAid nem citam água, falam para você não fazer isso, mas na ELS ela não comenta muito a respeito. O que ele diz, porém, é que se ela acabar molhando, você pode secar aqui no interior do forno, mas se você fazer isso, faça apenas em temperaturas baixas, porque a pedra é porosa e a água pode acabar se acumulando até mesmo no interior dela, e isso não é uma boa situação. Então, se for secar a pedra, utilize, por exemplo, o modo desidratar, que traz temperaturas mais baixas e deixe lá por longos períodos de tempo. Pessoal, tem links de preço na descrição para quem gostaria de ter um forno desses em casa, mas eu queria saber de vocês qual o próximo que devemos trazer aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal.